Pessoal, durante esse encontro, aliás, primeiro vamos fazer aqui, a gente vem tudo para cá. Vamos acumular aqui, ó, para ficar disperso essas duas. Corredor, esses dois lugares. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos rezar um pouquinho antes da gente começar? Fica de pé, fazendo favor. Convido a ficar de pé. Amados irmãos e irmãs, desde o início desse encontro, toda a didática, rezada, pensada para cada um de vocês, era esse doutrina. Tanto que, inevitavelmente, os pregadores que aqui passaram, Daniel, Ricardo, aquele, pregadores que aqui passaram, falaram sobre o tema de alguma forma. Nós vamos continuar falando que a pregação vai sobre esse tema. E muitos deles falaram sobre o sofrimento, aquilo que nos carrega, que nos consome, a cruz que carregamos. E como nesse momento é difícil nós olharmos com alegria para essa situação, que é falar do desafio de olhar com alegria. Por isso agora, mesmo que venham sofrimentos, nós vamos louvar a Deus numa oração nova e diferente. Eu convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração e começar a louvar a Deus pelo sofrimento que você tem passado. Senhor, eu louvo, te bendigo, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho sofrido. Vai falando, vai entregando a situação da sua casa. Se é a sua família, louva ao Senhor. Louva ao Senhor, pois eles têm estado ao seu lado. Ele tem estado contigo, é Ele que tem te sustentado até agora. Louva. Louva Ele, mesmo em meio à tristeza que você possa estar passando em casa. Louva Ele, mesmo que você possa estar passando na faculdade, na sua família, no seu grupo de amigos.
seduz. Quando a sedução é muito forte, a sedução ela traz até um ponto de enganação, enganado. Seduzir alguém é conquistar alguém, encantar alguém, o objetivo é conquistar alguém. Eu falo várias vezes para você que essa palavra sedução, apesar de ser linda, na verdade é um estudo de Jeremias. Um homem que só tinha diante do Senhor a sinceridade, um homem que se apresentava diante de Deus sem máscaras, um homem que só podia dizer ao Senhor o que passava no seu coração. E via Deus agindo profundamente através dele. Ele sofreu humilhações, foi extremamente humilhado, porque tinha que pegar um povo de cabeça dura, que idolatrava outros deuses, que adorava outros deuses, povo que era teimoso, povo que não queria saber da palavra de Deus, e ele se lançava em meio a esse povo. E teve que pregar aquilo que Deus mandava, incompreendido, humilhado, pensou em desistir várias vezes, porque a semelhança da sua história é coincidência com a minha. Pensou em desistir várias vezes, senão ele oferecia de volta para Deus. Ele oferecia aquilo que ele tinha falado na conta: eu não quero, eu não posso, eu não vou. Eu não consigo. E Deus estava toda vez no mesmo sentido. Não se trata de você. Não é você que vai, você não está só. Sou eu quem sou contigo. Sou eu quem vou com você. A dinâmica do encontro todo, não sei se vocês repararam, era para fazer isso. Vocês precisavam criar um caminho em Deus para deixar de ser seduzidos por Ele, porque, como a Ziza disse ontem, Ele não fere a sua liberdade. Deixar-se de seduzir por Ele, e aí sim, sem forças mais, dizer que Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da sua vida. É Ele que faz. É Ele que vai agir em você. É Ele que vai trazer através de você. Mesmo você sendo tão jovem, mesmo você sendo tão pequeno, tão pecador, Ele é que vai. Ele é quem vai. Convido vocês a abrir a palavra de vocês em Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. Amém? 20, versículo 7. Tu me seduziste, Yahvé, e eu te deixei seduzir. Tu te tornaste forte demais para mim, tu dominaste. Sigo de escárnio todo dia, todos zombam de mim. Porque sempre que falo, devo gritar, devo proclamar violência e opressão. Porque a palavra de Yahvé tornou-se para mim opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensava, não me lembrarei dele, já não falarei em seu nome. Então isso era em meu coração como um fogo devorador, encerrado em meus ossos. Estou cansado de suportar, já não aguento mais. Estou cansado de suportar, já não aguento mais. Vamos pular agora para o versículo 13. Cantar a Yahvé, louvar a Yahvé, porque Ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Palavra do Senhor. Quantos de nós não chegamos em determinado momento no nosso grupo de oração, ou seja, onde nós estamos exercendo o chamado de Deus, e olhamos e gritamos, nosso coração grita, eu já não aguento mais. E quantos de nós largamos a caminhada, largamos o Senhor, porque chegamos a esse ponto de não aguentar mais, e ao invés de recorrermos a Ele, de fazer um jeito desse, entregar-se sinceramente diante do Senhor e dizer, eu não aguento mais, eu não consigo mais se erguer.
quer pessoas sinceras. Nós temos a mania, nós jovens, de querer mascarar aquilo que a gente realmente sente, aquilo que a gente realmente precisa fazer, ou aquilo que é o nosso chamado. Nós justificamos várias coisas, justificamos todas as nossas ações e preferimos ter essa razão do que admitir a nossa pequenez. Se nós estamos num relacionamento para com o outro, erramos para com o outro, eu uso a minha razão, alguma coisa que aconteceu, algum fato, para dar razão a mim e não pedir perdão, não pedir desculpas, sempre esperar do outro, sempre esperar que o outro venha fazer algo porque você está certo. Você sempre está certo. Como você pode não ter um diálogo com Deus se você diálogo demais? Não pode. Se Jeremias foi o que foi, não era porque ele era um super-homem. Muito pelo contrário, leia o livro dele, você vê como ele é um lamenta que sofre tanto. Tão parecido conosco. Só que ele era sincero diante de Deus. Ele não deixava nem mesmo que os conceitos certos o atrapalhassem a ser de Deus. Porque teoricamente a gente não assistir o conceito de que não podemos falar para Deus que não aumentamos, não podemos falar para Deus que não vamos fazer, o que nós estamos a fim de fazer, porque não é certo fazer isso. E aí você vai mentindo para você mesmo, porque na verdade você não quer, você não tem vontade, vai mentindo para você mesmo, e diante do Senhor as suas orações são essas. Eu sou assim, eu sou assado, e lembra até muito dos fariseus que rezavam assim. Sou assim, sou assado, justifico os seus erros, olha, eu não tenho que pedir perdão por isso, não tenho que pedir perdão comigo, apesar de você ter errado com ele também, acontece ele e eu você costuma mascarar, nós costumamos mascarar a nossa oração diante de Deus. E não tem como ter ação, não tem como ter ação de vida diante de Deus. O Senhor até age na sua miséria, mas não na sua mentira. Não para aquilo que você vai estar sustentando aquilo que você está sentindo. Se Deus agir, você mascarando toda a sua vida, mascarando as suas relações, não tem como ele agir. Não tem como. Agora, aqueles que choram no pecado, falam, não tem mais, não sofrem mais, não contra, estes que veio, agora eu sei que você vai manifestar também com eles. Jeremias usa apenas uma arma para se livrar de todos esses sentimentos, sinceridade para com Deus. Jeremias não fugiu da aliás, Jeremias ele não foi livre da dor porque foi sagrado para o Jeremias abraçou a dor, teve que abraçar, teve que pregar em meio ao povo que não queria ouvir a palavra de Deus. Olha só a semelhança de hoje, quantas pessoas hoje não querem ouvir a palavra de Deus. Você não sabe ver para isso. Eu sei que você sabe que vai ser realidade. É muito difícil. Eu estava aqui na missa hoje, para com vocês. O Senhor falou para você, irmão. Ainda bem, né? Assim, que tem ainda jovem que está aí alimentado. Vou te falar uma coisa. Tem que rezar muito com você, porque a juventude não quer saber de nada, não. Atrás está muito baixo? Está dando para ouvir? Não? O que vocês estavam falando? Beleza, sim. 10 minutos vocês não podem. Não dá para ouvir, não. Beleza? Vamos embora. Agora estava falando assim que a juventude não quer saber de nada, a juventude não quer saber de rezar, a juventude não quer saber não quer saber de nada. Ele falou, na época, a gente fazia com vocês, descansar, o jovem não quer saber de nada, o jovem não quer ouvir a palavra de Deus. Eu estou ouvindo aqui, eu assim, gente, olha só a nossa realidade hoje. Olha como é que está a situação. E nós, jovens aqui, ressuscitados, não foi acabando, nós não ressuscitou até agora, ressuscita, jovem. Então, assim, nós aqui agora, ressuscitados, homens e mulheres novos, nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas, lembrando que aqui o Jeremias é muito pessoal, é você, lembrando que vai ter muita coisa, vai ter escravo, vai ter humilhação, e se não tiver, vai morrer ao pecado, porque você é sinônimo de contradição no mundo, porque você é contradição de Cristo, você faz parte da igreja, você precisa ser contradição como Cristo foi, Cristo é contradição até hoje no mundo não aceita a palavra de Deus, mas acima de tudo, você precisa entender que ser de Jesus, ser do Senhor, nós precisamos
eu não toco fora disso. Eu sou muito teimoso. Por isso que toda a minha condenação veio com Jeremias. Desde o início, desde lá do Senhor, antes de me chamar, o Senhor já falava de Jeremias para mim. Eu também sou teimoso. Eu também sou resistente a algumas coisas. Eu tenho as minhas limitações. Nós precisamos ser esse sinônimo de contradição. Nós precisamos ser. Mas temos que entender que não é o Deus que você molda. Não é o Deus do seu jeito. Nós estamos moldando Deus. Olha que ousadia nossa. Nós queremos dizer quem é Jesus ao nosso modo para satisfazer a nossa necessidade afetiva, para satisfazer as nossas limitações. Não queremos um Jesus que pedir para dar outra face quando alguém bate no seu cara. Nós não queremos esse Jesus. Nós queremos um Jesus amor, aquele misericórdia só para conosco também, porque quando depende da gente não quer também. Não, Jesus não é Deus da forma como você molda, como você pensou. Aí eu tenho essa opinião, meu irmão, Jesus não disse que eu sou uma das verdades, eu sou as verdades, ele disse que eu sou a verdade. Ele é a verdade. E ele já deu nos deu direcionamento, ele se revelou a nós. Não é o Deus da sua forma. Nós queremos ser cristãos, nós queremos responder ao mundo que bate na gente. Não queremos dar outra face, não queremos entender que ele pediu para amar os inimigos. Nós não apoiamos as pessoas ao nosso lado. Nós não apoiamos o nosso grupo de oração porque somos contra alguma coisa, ou contra algum coordenador. Nós não apoiamos a nossa paróquia porque o padre alguma vez chateou qualquer coisa desse tipo. Nós nos escondemos do nosso chamado e nós, acima de tudo, não queremos viver o Jesus autêntico, o Jesus do Evangelho. Queremos viver o nosso Jesus segundo as nossas concepções. Vamos livre desses cultos para formar um Deus da nossa forma, para justificar a nossa miséria. Gostamos de fofocar, gostamos de destruir vidas. Gente, quantas vidas nós não temos destruído através das redes sociais? Tudo é indireta. Tudo é indireta. Eu estava brincando com esse chinelo que eu preguei. Vamos lá, coloca só Nossa Senhora. Imagina Nossa Senhora no trilho pascal que já viveu. Ela postando no Facebook. Tem soldado batendo no meu filho. Hashtag inferno de espera. Você já colocaram isso na sua cabeça? Olha, não bate não que é melhor para você. Fica ativo. Você já pararam para pensar isso como os santos no lugar? Gente, eu tenho andado pelas cidadezinhas e tenho visto quantas pessoas se machucaram. Às vezes nem era a sua intenção, mas você colocou uma frase na sua rede social que machucou alguém de outra cidade, porque aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, e aquela indireta que aparentemente era uma brincadeira para você, está matando outro. Ser cristão em todos os ambientes, ser de Jesus em todos os ambientes, inclusive o virtual. E aí a gente é desgraçado em postar essas coisas, sem saber a dimensão que isso toma. Sem saber como isso tem machucado muita gente. Muita gente tem machucado muito. Queremos Jesus da nossa forma. Não queremos aquele que pregou o Evangelho, pregou o amor, pregou a justiça, que nos deu o direcionamento dos filhos e falou: se você ama quem você ama, recompensa você tem. Precisa amar quem não te ama. Precisa abraçar o sofrimento porque a pessoa bate em você. E aí eu fico aprendendo aquela frase de Jesus. Eu fico pensando, eu sempre falo essa, eu sempre lembro dessa frase que eu falo. Então Jesus ficou para aberto, não só para. Jesus, eu fico imaginando assim, Jesus para, ele deve amar aquele homem de uma forma que para, respira, imagina, olha para ele e fala, ele tinha respondido lá para os fariseus, né? Ele olha para ele e fala assim: meu irmão, quando eu me falar, meu irmão, se eu falei algo mal, mostra-me onde eu falei mal. Se eu falei bem, não bate assim. Estou batendo um monte de gente, sempre que falando mal, nada. Muitos de nós vamos até porque queremos ser Jesus. E não falamos nada de mal. E aí dá vontade de falar para essas pessoas que nos percebem como se faria um pouco de mim. Nossa, mas se eu falei bem, por que você está falando desse jeito? Por quê? Infelizmente, nós vamos passar por isso. Ou felizmente, porque eu sempre falo que era feliz, as perseguições são assim. Mas as perseguições não podem fazer a gente resistir. E assim nós não temos que entender que o Senhor falou: alegrai-vos e regozijai-vos. Quem é perseguido em meu nome?
para vencermos isso, nós não conseguimos sozinhos. E aí que entra a nossa vocação pessoal. Chama o pessoal que diz: você está Deus, eu não estou aguentando. Se eu não mais não aguento mais. Sendo o Senhor depende de muitas blasfêmias, muitas humilhações, eu não aguentando mais. O que eu faço? Deus vai te tranquilizar. Aconteceu algumas vezes comigo na condenação, compartilhando um pouco com vocês. Passei por uma situação muito ruim, sempre eu entrei num deserto espiritual muito grande, entrei numa agonia muito grande. Eu me tranquei no meu quarto e falava assim: eu não aguento mais. Chorava, eu quero, eu estou mais com gente incrível, passou assim, uma melhor, porque parece que você passou por outro com Jesus. Veio a camarada, veio o filho era Jesus. Jesus me acabou falando com a de não é você. Não é você que vai. Agora que você já sofreu, você entregou para mim, vamos continuar a caminhar. Pessoal, uma arma da oração que eu passo para vocês é: sejam sinceros, sem máscaras. Sejam sinceros com Deus. Sejam sinceros com Deus, inclusive com a sua implicação. Não deixe que o conceito daquilo que é sério te atrapalhe para ser sincero. Porque você carrega o conceito e os apenas conceitos não está em você, você está sendo falso. Falso com você mesmo, falso com Deus. E não tem como representar. Como Jeremias rasga o seu coração, rasga o seu peito, rasga assim diante do Senhor. Não é Deus que te incomoda. Encontre a felicidade dele, porque ele vai te dar a felicidade. Por isso que todo esse povo que eu falava, a gente rezava, a gente vive muitos de nós ficaríamos aqui com esse sentimento de que, com esse medo, na verdade, de sofrer, e aí, na verdade, começar a mascarar aquilo que tem sido realidade na nossa vida. E muitos de nós chegaremos nessas condições e precisando entender verdadeiramente o que é deixar de ser seduzido pelo Senhor. E o que é chorar diante de Deus e dizer: você desistiu, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste, Senhor, mais forte do que eu. Quando nós queremos ter razão nas situações em que se tentou, esse ano falava isso com Deus, mas a gente prefere ter razão que amar, que ter misericórdia, que ter compaixão. Nós devemos ter razão. Deus, queremos ser mais forte que Deus. Nós queremos ser mais forte que Deus. Não é racionalidade, não é pensar, não é se formar, não é isso que eu estou dizendo. É ter razão. Eu tenho razão na briga. Briguei, eu tenho razão e encho de razão. Essa é a razão que eu estou falando. Se você quiser ter razão nas situações que você vive, se você quiser ter razão nas situações que você vive, você não vai conseguir se abrir a Deus. Não vai conseguir, porque você não consegue ser sincero com você mesmo. Apenas a razão para você te satisfaz. Então, na vida você não precisa pedir perdão. Você tem razão. Se você está num grupo, coordenando um grupo, ou se você está à frente de algo, se você está com um grupo de amizade, se você tem razão, nada mais te interessa. Você se enche de grupo, se fecha. Eu estou certo. Eu estou avisando. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquele amor. Fala, acontece e eu tenho razão. Vai dizer, você e eu se comportamos assim. Estamos formando um mundo que é para Isaías. O povo não tem misericórdia. Nós não temos misericórdia para os outros. Nós não sabemos ter misericórdia. Nós torcemos para o outro cara, para falar, nós temos razão. Se você mal disse alguma coisa para alguém, você começa a torcer para aquilo que você disse acontecer. Só para você ver alguém disse: eu avisei. Você não tem misericórdia para o outro. Esquece que você é dependente da misericórdia de Deus. Se alguém está à frente e erra, crucifica. Isso que a gente faz. Se a gente está, se começa a fazer com o seu irmão do lado, seja ele qual for, seja ele um amigo ou não, apenas um conhecido, crucifica. Nós não temos misericórdia para o outro. Nós não conseguimos imprimir esse olhar. Isso é terrível. Nós temos muitas pessoas que hoje não conseguem adentrar no amor de Deus porque tem medo de errar. Você sabe que o erro faz parte da gente. O que importa
Seja o tempo de lá fora para ver que nós estamos na igreja, somos unidos, somos um povo, somos um, como pede o tema nosso nesse ano da unidade, um ano extremamente propício para sermos um. Se somos 300, 400 esse ano, amanhã, o ano que vem somos 1000, porque viram a nossa unidade, viram o olhar de misericórdia para o outro, viu o amor que sentimos no meu outro. Chega de sermos minha boca, chega de sermos simplesmente fiscais da fé. Eu fico admirado com as pessoas que estão fiscalizando os abraços, preocupado em ter razão. Em sexta-feira eu disse que ele não é reza para ele para o seu coordenador melhor, ao invés de ficar criticando, ao invés de botar a pessoa para baixo. Isso é atitude cristã. Não molde Jesus segundo as suas limitações. Vivam Jesus intensamente. Queira amar a santidade. Queira amar a sua vida e pregue o evangelho. Busque a santidade. Ame o outro sobre todas as coisas. Não julgue. Não julgue porque você não conhece a história dele. Você não sabe por aquilo que ele passou. Você não sabe como para ele é difícil lutar contra aquele pecado, contra aquele defeito. Você não conhece a história dele. Você está tentando de errado, reza. Exorta, conversa, ama. E para você, Jean, como é que eu falo mal alguém que fala mal de mim? Como é que eu falo mal uma pessoa que faz coisas ruins, ou que faz mal? Como eu vou amar? Eu amo você, você não consegue. Eu não consigo. E ele, nenhum de nós é você. Amar os inimigos é uma procuração de Deus na nossa vida. Com isso, sinceridade. Não adianta você chegar diante de Deus e quando você for diante da pessoa e falar assim, Senhor, eu peço daquela pessoa que me percebe, sim, você não tem nada contra ela, não. Mas ela tem contra mim, eu estou de boa. Mentira, fala para ele, Senhor, eu não consigo é falar para essa pessoa, eu quero ser falando com Jesus, é você Jesus, não é para a cidade inteira, não. É para as pessoas que têm esse grupo de oração, não. Quando qualquer história de vida. Muitos dos jovens não estão sentados aqui porque ouviram uma fofoca um dia, ou foram motivo de fofoca, e não se sentem bem. Eu lembro que um dia eu estava fazendo pastoral de rua com a fraternidade do caminho, e o Davi chegou perto de uma prostituta e falou assim: irmã, visita a gente lá, visita a gente na igreja, vai lá e tal. Eu disse: não. Mas você não tem vontade de ver, você não tem vontade, eu até tenho, mas eu não vou não. Aí eu falei assim, mas por que você não vai ter vontade? Porque elas pessoas vão me julgar, Senhor. Mas já deveria encontrar ele, já primeiro do que o outro julgamento. Isso é loucura. O nosso grupo de oração é de sempre tem um julgamento. Não se sente chamado. Precisamos ser de Jesus. Precisamos ser de Cristo. Cristo não veio aos pecadores. Ele veio para vocês, somos pecadores. Gente, é o seguinte: já sempre fala, pode dormir ou não. Eu gosto de falar sempre que eu vejo gente dormindo na minha pregação, que fala que eu estou dormindo também. Vou dormir, o menino dormiu, você quer cair da janela. E morreu. Mas falta vai ressuscitar. Se depender do resultado, você não vai nada. Recomendo então ficar acordado. Não sei o que vai acontecer uma vez na história, mas é o resultado. Não, mas ressuscita jovem, mas vai saber. Então é o seguinte, pessoal. Sejamos sinceros para o Senhor. Entendamos a dimensão do sofrimento, a dimensão de sermos dele, a dimensão da sinceridade que a gente tem, porque temos limitações. Sejamos como Jeremias, vamos lá, anunciamos a palavra de Deus, somos rejeitados, voltamos aos pés dele, colocamos tudo que está em nosso coração. Sejamos sinceros e permitamos que ele venha e nos renove as nossas forças para que consigamos continuar a ser sinônimo de contradição nesse mundo de hoje. Ser sinônimo de contradição, juventude de Deus. Somos chamados a ser contradição
Senhor, mas o mais bonito disso tudo, e você enche os olhos de lágrimas quando você vê, é aquela pessoa que te criou, falou mal de você, que torce contra você, de alguma forma você consegue amar. Quando você chega nesse ponto, meu irmão, você vê a ação de Deus profunda dentro do seu coração. E ele testemunha disso também. Conseguir amar muita gente que nesse mundo, ainda não mesmo, porque eu não estava conta sozinho. Não por mim mesmo, mas porque a ação de Deus na minha sociedade, quando eu disse para ele que eu não queria mais, e não aguentava mais aquelas situações, a minha sinceridade diante dele, do jeito que ele falou assim: ótimo, você não aguenta, eu aguento, agora eu faço com você. Aí sim, gente, bom demais, porque é algo que foge da sua racionalidade. Cara, pensa em uma pessoa que você odeia. Mas pensa mesmo, fica assim: não odeio ninguém, mentira, odeio. Quem é que você odeia? Pensa aí. E agora você imagina a mão dessa pessoa. Olha só, é difícil de imaginar. Mas quando você chega nesse ponto, você fala assim: se não existe Deus, a gente, como pode? Como pode isso estar acontecendo comigo? Gente, eu vou trazer uma historinha rápida para vocês, para não deixar de vida de uma outra pessoa. Olha, essa mulher teve os filhos mortos. Ela é ex-coordenadora nacional da Tua Libertação. Teve os filhos mortos, foi empregada. Um filho morto de surdo. Era uma empregada muito querida e tal. Tiveram várias histórias. Ela perdoou o empregado, ela visitou o presídio e tal. Mas teve uma vez que ela estava lá lavando o poço e ela sentiu muita saudade dessa pessoa. Nossa, que empregada que era tão boa, fazia isso, com saudade dela e tal. Começou a sentir um sentimento tão bom, assim, tão bom. Aí ela falava assim: não, peraí. Aí não. Peraí, tudo vai perdoar, ela matou a filha, tudo vai perdoar. Aí senti saudade, não, eu tô ficando maluco. Saiu correndo, foi atrás do padre. Ele falou: padre, eu tô ficando maluco, o padre disse disso. Sentou, o padre falou assim: eu vou rezar para você. Começou a rezar por ela, rezando, já vou lá, e aí foi aquele negócio e tal, aquele fogo do Espírito Santo, e ele lá começa a chorar. Para, já estou bem, para, você está chorando. Aí ele falou assim: sabe o que Jesus me disse? Que o que você sentiu por essa menina é o que ele sente todas as vezes que ele te ama. Sente Jesus. Com Jesus, Ele é você. Ele é que nós dependemos disso, nós rezamos assim, Pai nosso. Nós fazemos dessa forma. É o que Jesus sente. E é isso que Ele nos sabia sentir. Nele, que Ele faz, a gente não tem condições. Sinceridade diante do Senhor. Não há romance, não há gente de coração. Papai do Senhor não tem uma coisa. O Senhor não tem a continuação. Mais ou menos isso. Como Jesus. Ele falava de olha, eu estou saindo, estou pulando fora dessa pregação, não quero mais saber disso. Não estou aguentando, não aguento mais nada. Estou indo correndo fora. E aí, Deus veio. Não. Volta para fora também. Primeiro pastor. Pode só não. Agora, se for sincero, Deus não existe. Quando vocês chegarem nesse sentimento, vocês vão lembrar que Deus é Deus mesmo. E Ele faz isso com vocês, olha. Mas por isso que eu falei assim: agora imagina você pensar. Não. Eu não vou chegar aqui, não. Tá? Seja Jesus, seja sincero, é uma opção. Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Mas é muito bom. E depois dessa ressurreição, ressuscita jovem, você passou pelo tempo passado. Chegou a terminar com alguma coisa. Tomou a cruz. Tem Deus no tempo. Vai sair daqui em nome de Jesus. Amém.
Vamos nos deixar ser seduzidos pelo Senhor agora, rezando juntos. Vamos lá então. Feche os seus olhos. Eu acho engraçado quando a gente fala, feche os seus olhos, você já coloca a chave. O que a gente fala depois? Coloca a mão no seu coração. Todo mundo já sabe? Então, gente, feche os seus olhos. Pegue seu coração. Pode colocar a mão no seu coração. Pega a mão sobre o seu coração. E vamos agora pensar. Repete comigo, Senhor Jesus. Essa tarde, eu permito que o Senhor seja mais forte do que eu. Eu permito, Senhor, ser seduzido por Ti. Pois é, Senhor, o Deus da minha vida, o Deus da minha história. E quando eu não aguentar mais, a Tua mão poderosa me sustentar. Senhor Jesus, eu abraço a vida de cruz, pois carrega meu peito a certeza da ressurreição, da glória, da alegria que vem de Ti. Quero morrer, Senhor, para essa vida e viver a vida que o Senhor sonha para mim. Com teus olhos fechados, vamos apenas ouvir essa canção no primeiro momento. Mas permaneça com os olhos fechados, em oração. Vamos ouvir ainda de pé. Vamos lá. Deixe agora que o Senhor te seduza. Seduza profundamente, se irrita esse amor. Solta tudo aquilo que está preso, com sinceridade agora diante de Jesus. Vai trazendo no seu coração tudo aquilo que te faz mal, situações, pessoas. Vai colocando para Ele. Vai colocando para Ele. Tudo aquilo que tem te incomodado, Ele tem tentado te afastar dele. Coloca os seus problemas, os seus anseios, as suas dificuldades. Coloca a sua dificuldade de ser santo. Coloca a sua
deixado, inclusive, as minhas dores, as minhas dificuldades. As minhas dificuldades não só pessoais, mas aquelas também que me exigem de mim que eu seja mais. Porque ser santo é ser mais. Todos os santos passaram por desertos. Todos os santos enfrentaram dificuldades. Você não será diferente. Se quer ser santo, enfrentará também. E o Senhor quer fazer de você um sinal profético nesta geração. Um sinal dele. Um sinal puro dele. Ele sabe, ele te conhece, ele sabe das suas dificuldades. É ele que veio ao seu socorro, é ele que fará, é ele que te guiará. Por isso agora, juntos, num só coração, vamos cantar essa música do início, quando desejamos a morte para esta vida e desejamos a vida de Cristo.
falava, não aguento mais. Por isso, mais uma vez, eu tive que me despojar de mim mesmo. Entregar para Jesus. Por isso eu estou te convidando, eu estou insistindo para você presenciar essa graça desse momento de oração. Você ainda está no automático. Eu talvez ainda esteja também. Vamos adentrar juntos de nossa oração. Vamos permitir ser seus Espíritos e entregar, nos despojarmos do momento, despojar de sinceridade. Nossa, eu sou seu filho. Vou te entregar. Mas seja sincero com o nome. O nome é aquilo que você está sentindo. Entregue para Jesus agora. Com sinceridade, permita-se vencido. Esse encontro você precisa ser seduzido pelo Senhor e se deixar seduzir. Porque o tema foi isso que o Senhor pediu para a condenação. Está pedindo para vocês. Faça uma força agora no seu coração. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Depois que terminarmos de cantar, vamos fazer uma oração sincera do nosso coração. Vocês aceitam esse desafio? Sim. Vamos fazer com sinceridade? Sim. Então eu vou até me juntar a vocês para no tempo do